O nosso tema de hoje será sobre a parte histórica da interpretação bíblica. Nós queremos entender, conhecer um pouquinho acerca da história, da interpretação bíblica, né? Isso vai ser um fator muito importante. Tenho certeza que também será interessante, eu espero, né? Apesar do professor, mas a história em si, ela é interessante e ela nos ensina muitas coisas. Procurar entender a Bíblia, fazer a interpretação dos textos sagrados, não é uma tarefa óbvia, não é uma coisa assim tão simples. Ela exige critérios, exige método, exige um olhar diferenciado, apesar de que, como foi ensinado na primeira aula, que a hermenêutica é algo que você pratica no dia a dia em relação a praticamente tudo da vida, a leitura que você faz do jornal, da internet, até mesmo pela comunicação que nós fazemos uns com os outros, aquilo que nós ouvimos, tudo nós aplicamos algo de hermenêutica. Mas a hermenêutica dos textos sagrados da Bíblia são bastante diferenciados em relação ao todo da literatura. E nós vamos procurar, então, conhecer um pouquinho acerca da história, da interpretação bíblica. Nós vamos procurar fazer isso em dois encontros, duas aulas. Vai ser um esforço grande, porque tem muito material nessa questão. Eu vou me basear no livro do Augustus Nicodemos, que é a Bíblia e seus intérpretes, um livro que nós já indicamos para a leitura dos irmãos. Esse livro ele é bastante completo, ele compreende ali os períodos e com muitos detalhes e é bem interessante de ser lido. É um livro maior. E você também tem o livro do Berkoff, que é Princípios da Interpretação Bíblica, que tem essa parte histórica um pouco mais enxuta. Então você pode usar ambos os livros para esse aprendizado. Então eu vou usar especialmente do Augusto Nicodemus, que para mim foi uma grata surpresa. Eu acabei descobrindo depois, até nós já havíamos começado o curso, eu descobri esse livro e achei que ele é bastante interessante na sua maneira de apresentação. Os dois livros, eles tratam dos períodos, dos mesmos períodos, mas eles têm abordagens diferentes. Então, eu tive que escolher entre um e outro, né, para seguir. E eu peguei, então, a do Augusto Nicodemos. Mas antes... Tem, só um pouquinho, pastor. Tem na biblioteca, tá? Tem um exemplar só, Ah, mas tem. bem colocado, né? Ah, bom, quando nós estudamos a história, nós temos que responder de cada um dos períodos estas perguntas que têm a ver com como, né, cada período reflete a sua forma de interpretação. Então, é preciso fazer essas três perguntas para compreender cada período da história, que será bastante diferente um do outro. Uma primeira pergunta seria qual era a visão predominante com respeito às escrituras? Ou seja, qual é a visão que o grupo que faz a interpretação do texto tem em relação às próprias escrituras? Isso vai fazer com que o resultado seja completamente diferente, dependendo da maneira como se enxerga as sagradas escrituras. A segunda pergunta é qual foi o conceito de método de interpretação prevalecente? Cada época que nós estudarmos, nós vamos perceber que existe um conceito prevalecente, uma visão em relação à interpretação. Nós todos somos frutos da nossa época, do nosso tempo, da nossa cultura, do nosso ambiente, dos nossos contatos, e isso não vai ser diferente na história. Então, nós vamos procurar também entender isso. Qual é o conceito que cada período tem de interpretação? E outra pergunta é quais foram as qualidades consideradas essenciais ao intérprete da Bíblia, né, em relação a quem interpreta, quais são as qualidades que são consideradas essenciais para esse intérprete da Bíblia. Isso também pode variar muito de período para período. Nós vamos aqui procurar, no nosso estudo, perceber que existem duas linhas principais na interpretação da Bíblia, assim, duas linhas que são bem diferentes, são até antagônicas, eu diria,
mas que elas vão fazer parte, em algum momento mais forte, em outro momento mais fraco, mas elas estarão sempre presentes, que é a interpretação alegórica e a interpretação gramático-histórica. Nós vamos procurar ver como surgiu a interpretação alegórica hoje. E a interpretação gramático-histórica será o que nós vamos ver a partir da semana que vem. A nossa linha de interpretação da Igreja Presbiteriana é a gramático-histórica. Então, nós vamos depois entender como é que nós chegaremos lá, especialmente depois do período da Reforma. Nós somos herança, né? Nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Então, esta linha ela tem a ver com a Reforma, mas ela surge muito antes da Reforma. Mas hoje nós vamos ver principalmente o método alegórico de estudo, de interpretação da Bíblia, que foi muito comum em vários períodos da história. Mas vamos lá. Primeiro, algo importante que nós devemos declarar, que os primeiros movimentos ou a primeira atividade de interpretação da Bíblia começa na própria Bíblia, nas próprias Escrituras. Os primeiros a interpretar um texto escrito, o texto sagrado propriamente, e utilizá-lo para ensinar outros e até mesmo para referir-se dentro de um outro escrito que também é um escrito sagrado, isso acontece na Bíblia. É o que se chama de intertextualidade, né? Você trabalhar aí com dois textos conjugados, unidos, um fazendo citação a outro. E nessa citação, e no uso que um autor do Antigo Testamento faz do próprio Antigo Testamento, ele vai mostrar qual é a sua visão, tanto das Sagradas Escrituras, quanto qual é o critério que ele vai utilizar para fazer a leitura e a interpretação e a aplicação daquele determinado texto. Então, hoje, quando nós estudarmos a questão dos períodos históricos, nós vamos procurar abordar especificamente o período do Antigo Testamento, ou melhor, os textos do Antigo Testamento e como eles foram lidos até o período do Novo Testamento, até o momento em que nós tínhamos os autores do Novo Testamento utilizando o Antigo Testamento. Mas primeiro, vamos ver aqui algumas características importantes. A primeira delas é que existe o que se chama de pirâmide hermenêutica das Escrituras, né? Lá em cima a gente colocou como edifício hermenêutico. Ou seja, a Bíblia ela começa a partir de um determinado ponto. E esse ponto é a Torá. A Torá formada do Pentateuco, que são os 5 livros da lei de Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, fazem parte dessa base da pirâmide que vai servir para que os demais escritos da Bíblia, os profetas e os escritos aqui são os escritos de sabedoria, Salmos, Provérbios e outros, todos façam relação, citação, menção à Torá. Então, há uma base, né, que a Bíblia tem como, né, a sua estrutura, como a sua parte onde se começa a construir o edifício, chegando lá no topo ao Novo Testamento, em que os autores do Novo Testamento farão menção, citação, aplicação, interpretação daquilo que eles tinham como as Escrituras para os seus dias, que eram o Antigo Testamento, formado dessas três divisões. Então, é importante nós entendermos isso, que os profetas farão grande uso da Torá, assim como também os escritos, os autores dos escritos farão esse uso. Veja aqui nesse quadro também como funciona a organização e a classificação do cânon hebraico. Você tem ao lado esquerdo a Torá, que são os 5 livros do Pentateuco, e depois os profetas, divididos em anteriores e posteriores, na divisão do cânon hebraico. Você tem ali Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis. Depois, os profetas posteriores são todos os demais profetas como nós os conhecemos. E os escritos, que incluem livros como também Daniel, né? A gente,
na nossa divisão ele entra como profeta, mas aqui no cânon hebraico entra como os escritos, ah, assim como outros livros como Esther, Esdras, Neemias, primeiro e segundo livro das Crônicas, também entram aqui como livros escritos. Entre eles também os livros sapienciais, os livros que trazem sabedoria, Salmos, Jó, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, são livros que têm um aspecto mais poético. Então, mas todos esses livros, essa segunda, terceira e quarta coluna, eles vão então fazer alusão, menção, vão se basear na Torá. Veja aqui, por exemplo, um uso de Josué. Né? No livro de Josué, você tem aí o texto do capítulo 14, versículo 2, que faz menção ao Pentateuco, Números 34, 13 a 15, quando trata acerca da repartição da terra entre as tribos. Então, o livro de Josué conta a história de como o povo de Deus conseguiu, finalmente, né, depois da primeira geração ter ficado no deserto, a segunda geração ela entra na terra prometida, passando ali por Jericó, e o livro de Josué vai relatar isto e também vai fazer uma série de menções ao Pentateuco, porque eles vão experimentar agora a aplicação da lei de Moisés na prática, na vida do dia a dia, né, nesse primeiro momento em que estão na terra. Então, você tem aqui as menções, né? Josué 15, 14, em relação a Números 13, e assim sucessivamente. O 21 em relação a Números 35, em relação às cidades para os levitas, Josué 23, 7, já no finalzinho, não mencionar o nome dos deuses, 23, 10, é Deus quem derrota o inimigo, fazendo menção a Deuteronômio, e assim também 24, quando fala da sepultura dos ossos de José, ou seja, o cumprimento do que estava ali registrado em Gênesis 33 e no finalzinho de Gênesis, no capítulo 50, aí Josué fala, olha, isso se cumpriu aqui, né? Nós levamos os ossos de José. Também isso acontece no uso dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas, eles tinham a missão de chamar a atenção do povo, né, procurar denunciar os erros do povo à luz da lei de Deus. Então, eles sabiam que as coisas iam dar errado, porque eles sabiam que a lei de Deus estava sendo desrespeitada e que haveria consequências disso. Então, o trabalho dos profetas era fazer uso abundante das leis. Eles poderiam denunciar, acusar, porque haviam leis claras em relação a como o povo deveria viver naquela terra. Então, nós vemos aqui o caso de Malaquias 1,18, o texto que fala sobre não apresentar ao Senhor animal defeituoso, né? Apresenta ao teu governador, né? Diz o texto lá de uma forma bem forte. E isso tem a ver com textos do Pentateuco. Assim como Ageu menciona a impureza por contato com um cadáver, então isso está lá em Números 19. Assim como Jeremias, citação quase literal do incidente em Esbom, está lá em Números. E Abacuque, descrição da glória de Deus, referente a Deuteronômio 33, versículo 2. Então, há uma série dessas referências que estão ali no Antigo Testamento. Então, algumas coisas que nós devemos ressaltar em relação a essa característica. Quando a gente, quando a gente percebe aí essa relação, né, que os autores fazem com os textos anteriores. Então, a primeira coisa é a atitude para com as Escrituras. A atitude desses autores do Antigo Testamento é reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela veio da boca de Deus, ela é autoritativa e ela é infalível. Então, isso fica claro, né, no modo como eles viam a Bíblia. E deveria ser aplicada, né, e era a regra para tanto a fé quanto a prática do povo. Então, um dos motivos deles utilizarem as escrituras era dar autoridade de escritura ao material que eles produziam. Veja, quando um profeta escrevia, né, o autor, ele escrevia ali o texto e fazia citação da escritura, ele estava dizendo, olha, isso
vai acontecer porque está aqui, né, o que Deus falou que vai acontecer. E ao fazê-lo, então, ele estava dando essa autoridade de escritura ao material que ele estava produzindo, que também seria também escritura. Então, os próprios escritos deles refletem a autoridade que elas têm. Outro aspecto é que ela era de caráter propósito aplicativo, ou seja, é prático, né? A Bíblia, em nenhum momento, ela foi escrita para ser um compêndio de sabedoria, de conhecimento para encher aí a estante de informação ou tornar alguém, né, uma enciclopédia ambulante. Não, sempre ela teve o caráter de ser um livro eminentemente prático. Era trazer, né, e essa sempre foi a intenção desses autores, trazer aquelas leis lá do Pentateuco para a vida prática, para mostrar assim o quanto elas se aplicava à realidade, às dificuldades, né, que o povo estava enfrentando ou denunciando que o povo, continuando em determinado caminho, teriam consequências. Então, esse é um aspecto muito importante. E aqui também, isso a gente pode aplicar para nós, no sentido de que nós devemos também enxergar a Bíblia dessa mesma maneira, né? Isso também deve servir como um norte, tanto o primeiro aspecto, né, que é a atitude para com as Escrituras, e que define a maneira como nós a interpretamos, quanto o seu caráter eminentemente prático, né, de aplicação para a nossa vida, sem nenhuma necessidade de atualização. Veja que os autores que utilizaram, vamos pensar em Isaías, Malaquias mesmo, Malaquias que escreveu lá praticamente, né, no final ali do Antigo Testamento, foi um dos últimos, ou o último profeta propriamente, ele faz uso da lei de Moisés sem nenhuma atualização dessa lei, sem nenhuma releitura, né, da Bíblia, e, né, nenhuma ideia de que a Bíblia estivesse desatualizada. Não, ele faz a mesma atualização. Isso, atualização não, aplicação, né? Isso então serve como norte para nós também, em relação à utilização e interpretação dos textos bíblicos. Também a consciência de autoridade, né? Os autores do Antigo Testamento, eles reconheciam o caráter profético das Escrituras, no sentido de que aquilo que estava escrito antes se aplicaria, acabaria ocorrendo dentro do tempo e do espaço, né? Que as coisas viriam a acontecer séculos depois. Então, eles tinham essa consciência de um livro que foi escrito séculos antes, mas que tinha um cumprimento no tempo e no espaço, isso nos próprios dias deles, né? Eles faziam muitas vezes essa aplicação, né? Vendo o que estava acontecendo nos próprios dias. E também um outro critério que se vê nesses autores é a leitura natural do texto. Ou seja, via de regra, eles usaram as escrituras fazendo uma leitura natural do sentido, sem alegorias ou interpretações fantasiosas ou fantásticas. Eles simplesmente leram o texto e fizeram uma menção, citação daquele texto e aplicação dele. É uma aplicação bastante simples, né? Uma leitura bastante natural, sem forçação de barra. Isso é importante também para nós aplicarmos isso tanto para fazermos a leitura no tempo, né, da história, da interpretação, quanto trazemos para os nossos dias. E é claro, né, que aquele conhecimento da Torá, né, do Pentateuco, é que fez com que eles tivessem uma visão correta acerca de Deus e formasse uma teologia, que é uma percepção, conhecimento em relação a quem Deus é e qual é a vontade dele para a nossa vida. Então, nós vemos isso claramente nos textos dos profetas, que fazem, né, essa leitura tanto da história passada quanto presente e futura, mas compreendendo quem é Deus e como Deus ele age na história. Bom, dando sequência, então nós passamos rapidamente aí pelos os primeiros intérpretes do Antigo Testamento, que foram os próprios
autores do Antigo Testamento, né? Ninguém melhor do que eles para fazer essa leitura e fazer a aplicação dos textos bíblicos. Mas na história nós temos outros personagens aí que foram muito importantes, que estiveram presentes, e estes nós não podemos deixar de citar os rabinos do Antigo Testamento, ou os rabinos do Antigo Israel. Bom, o que eram os rabinos? Quem foram os rabinos? O que eles comiam? Onde viviam? Os rabinos do Antigo Testamento, eles eram, o próprio nome significava inicialmente que eram homens sábios, eram líderes reconhecidos do povo de Deus. Eles eram mestres religiosos e que tiveram uma grande importância no período em que o povo de Deus se viu sem três das seus mais importantes ícones ou colunas, né, da fé. Foi quando eles se viram sem a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém destruída, o templo destruído e a monarquia também davídica também não mais existente. Foi o período do cativeiro, especialmente para o Reino do Sul, né? O Reino do Norte desapareceu e o Reino do Sul foi levado em cativeiro pela Babilônia. E nesse período, então, eles ficaram ali durante 70 anos assim a ver navios em relação aquelas colunas da fé deles, colunas visíveis da fé. E foi nesse período em que há o surgimento das sinagogas, e especialmente depois também, quando eles retornam para a terra de Jerusalém, então eles têm ali as sinagogas como lugar para aprender, estudar a palavra de Deus, interpretá-la, ensiná-la, e também você tem ali a figura dos rabinos. Então esses rabinos, eles passam a existir desde esta época, né, do período do exílio, e continuarão existindo mesmo nos dias de Jesus, né? Jesus mesmo foi reconhecido como um rabi, um rabino, uma pessoa que era um mestre, né? Que tinha conhecimento. E como é que então nós devemos enxergar estes rabinos em relação à maneira como eles viam a Bíblia, né? A lei de Deus? Bom, novamente, eles eram homens que na centralidade das escrituras é o seu material interpretativo. Eles conservavam e transmitiam, e os ensinamentos, eles faziam isso de forma oral. Esse é um ponto importante para a gente entender. Eles faziam isso de forma oral. Durante séculos, eles faziam a interpretação dos textos sagrados e procuravam ensiná-lo de forma oral. Essa oralidade, ou esse conhecimento oral que eles tinham e da qual eles ensinavam, esse, uh, esse ensinamento, esse conteúdo, ele só foi registrado de forma escrita e fixa poucos séculos depois de Cristo. Uma coisa interessante, demorou bastante tempo para que isso fosse efetivamente registrado, porque inicialmente eles não queriam registrar, eles se opunham a escrever o texto, embora que eles entendessem que esse texto oral, esta compreensão oral da verdade escrita, era tão importante ou tão divina quanto a verdade escrita. Para eles não tinha diferença. Para eles era como se fosse uma Torá oral. Tinha a Torá escrita, mas eles tinham também a Torá oral. Então, assim, a figura do rabino, né, era muito respeitada, não era para qualquer um, era preciso que a pessoa fosse estudada, que ela fosse autorizada, inclusive, para poder interpretar e expor a lei judaica. Então, para esses rabinos, as escrituras, elas eram os escritos de Deus ou santos escritos, né? Elas consideravam as escrituras como os escritos de Deus. E eles consideravam como tendo sido ditadas, escritas ou editadas por inspiração divina. Eles tinham um alto valor, um alto apreço pelos escritos, né? Por aquilo que estava escrito. Mas
conforme eu havia colocado, eles compreendiam que havia a Torá escrita, mas também a Torá oral. Eles entendiam que Deus havia dado duas leis a Israel, tanto a escrita quanto a oral, e ambas tinham o mesmo peso. Eles entendiam que quando Deus deu para Moisés a Torá escrita lá no Monte Sinai, ele deu também a Torá oral, né? Então, é um detalhe bem interessante que vocês vão ver que depois tem implicações aí. Essa Torá oral, ela consistia em toda a tradição exegética desenvolvida e transmitida oralmente pelos rabinos. E aí você tem duas palavrinhas, tanto em matérias legais, de ordem de lei, né, que é o halaká, quanto em exposições homiléticas, seriam as pregações e aplicações. Então você tem aí as leis, né, que regem as relações, comércio, enfim, a sociedade, é o halaká, e você tem as exposições, as pregações e as aplicações da vida, que é o Hagadá. Então, inicialmente, a Torá Orá surgiu da necessidade de traduzir-se as escrituras do hebraico, que durante o período do exílio, ela entra em declínio, e eles têm que traduzir o hebraico para o aramaico. Então, veja, essa Torá oral, ela acaba sendo uma Torá em aramaico, né? Você tem a Torá escrita em hebraico e a Torá oral em aramaico. E ela vai começar a ser escrita, então, justamente em hebraico, e passa a ser conhecida como os Targumim. Você tem aí também escrito aí na tela, né? Os Targumim, que é a explicação oral das passagens, dessas passagens. Então, eles passam a registrar essa Torá oral como sendo esses escritos em aramaico. Então, aqui que é o detalhe interessante, porque nos dias de Jesus, isso já existia e era conhecida, essa Torá oral, e era conhecida como a tradição dos anciãos. Vamos ver se a gente dá uma olhada aqui. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Vou ver se eu só as coisas aqui abertas. Mateus capítulo 15. Opa, ver se eu consigo abrir aqui. Mateus capítulo 15. Demora um pouquinho, às vezes demora muito, às vezes não vai. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Puxa vida, não está indo. Alguém que tem achado aí pode ler para mim? Mateus capítulo 15, versículo 1. Ocorreu um erro aqui. Eu achei, pastor. Quer que eu leia? Por favor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. Mas vós Perfeito. dizeis, só isso? Só isso. Só para a gente ter uma noção, da menção aí do texto, a tradição dos anciãos. Olha aqui também, né? Aqui é Marcos capítulo 7, versículo 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos. Então, isso está contido aí, registrado nos evangelhos, em alguns textos que mencionam essa tradição dos anciãos. Não era uma tradição que não era escrita, era uma tradição oral, mas respeitada como se fosse lei. Vocês vão se lembrar também, lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus é que vai corrigir essa tradição oral, né? Aqui, quando ele diz,
quando ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos, né? Então, ele está corrigindo uma tradição que é uma explicação da lei e é uma explicação errada. Então, ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, toda essa frase aqui fazia parte dessa tradição. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Então, a gente vê essa tradição aí no texto sagrado. Ok? Bom, então, o próprio Novo Testamento, né, ele faz registro dessa Torá oral, que contém essas tradições, né, e que depois veio a se tornar, né, forma escrita a partir do terceiro século, e se constitui numa das principais fontes para a pesquisa da interpretação rabínica. Né? Imagina como deveria ser difícil você pesquisar isso numa época em que isso era apenas oral, não tinha nada escrito. Então, hoje nós temos isso escrito e vamos ver de que forma, né, isso se tornou escrito. Então, você tem agora as fontes para o estudo da interpretação rabínica das Escrituras. Se você quiser ir mais a fundo nisso, né, e conhecer, entender melhor, basta que você busque esses documentos que fazem parte da literatura de interpretação dos rabinos, né, das Escrituras. A primeira delas é o Midrashim, e o Midrashim vem da raiz hebraica darash, que significa investigar, averiguar. Esse Midrashim, na verdade, ele vem do termo Midrash. E o Midrash ele pode significar tanto um tipo de literatura quanto uma forma de interpretação da literatura bíblica. Então, a gente pode entender que Midrash, ou Midrashim, é um método de interpretação. E como é que é esse método de interpretação? Qual é a característica dele? A característica dele era principalmente fazer uma leitura, uma interpretação para os dias, para o leitor, uma coisa mais prática para o leitor. Tá? Existiam outras duas formas, eu não vou querer entrar em tantos detalhes, né? A gente não precisa ser especialistas neste tipo de literatura, mas basta que a gente entenda que era algo que deveria ser bastante prático. Depois você tem a Mishnah, que vem depois do Midrashim. A Mishnah, ela tem origem depois da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e foi iniciada por um rabino chamado Hillel. Guarde esse nome aí. A gente vai ver depois o nome dele aqui na tela, mas é o rabino Hillel, que teve uma importância muito grande, é uma pessoa que viveu ali num período um pouquinho antes de Cristo. Então, ele deveria ser muito conhecido por figuras como o próprio apóstolo Paulo e outros ali naquele período. É uma pessoa importante, Rabino Hillel. E ele iniciou o Mishnah. E o Mishnah tornou-se o texto oficial para o desenvolvimento da jurisprudência judaica posterior. Então, o Mishnah, ele apela para, como autoridade, não para passagens bíblicas, mas para os ditos de mais de 150 diferentes rabinos, incluindo debates e pontos de discordância entre eles. Ele faz o registro dessas conversas entre os rabinos diferentes sobre os mais diferentes temas. Né? Você imagina que não deve ser uma coisa muito fácil de ler e depreender, né? Tirar dali lições práticas, etc. Mas é assim que funciona o Mishnah. E o outro é o Talmud, que é também um outro item da literatura rabínica e que contém material existente para o estudo, né, que serve para a gente entender a interpretação deles. Bom, existem dois Talmudes, um da Babilônia e um outro de Jerusalém. Mas, de novo, sem querer entrar em tantos detalhes, quando a gente pensa aqui no Talmud, ele tem várias histórias e muitas aplicações para a vida também. Então, tem um exemplo que a gente pode dar aqui
um pequeno trecho do Talmud babilônico. Diz assim: Rabi Jehoshua ben Levi disse: Grande é a paz, pois é como o fermento da massa. Se o santo não tivesse dado paz ao mundo, espada e bestas o devorariam de completo. Como está escrito, aí menciona Levítico 26:6: Estabelecerei paz na terra. Está escrito, Eclesiastes 1:4: Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então é como se fosse um livro sobre a Bíblia, contendo trechos da Bíblia, né, e com afirmações de rabinos. E assim ele segue nesse livro no Talmud, que é também um livro que você vai poder entender um pouco dessa forma de interpretação rabínica, porque você vai ver os textos bíblicos ali sendo citados e como eles são aplicados. Ok. Aí dentro da exegese rabínica, nós poderíamos citar, veja, são vários nomes aqui, a minha intenção não é cansá-los muito com isso, né? Mas para que a gente entre um pouquinho nesse universo, que é o universo da interpretação, começando ali pelos rabinos, e como eles faziam esse trabalho. Então, na exegese rabínica, nós temos também estes dois outros termos que dizem respeito ao método de exegese. Então, nós temos a Peshá e a Midrash. Peshá e Midrash. O Peshá, do hebraico, ele significa despir ou depenar. E daí a ideia de algo que vai se expor inteiramente. E o Peshá é a atividade exegética que busca expor o sentido do texto bíblico por meio de um método similar em vários aspectos ao método que hoje nós chamamos de o método dramático histórico, que é justamente o que nós abraçamos, o qual é sensível às considerações do sentido das palavras e ao contexto histórico da passagem. Então, no Peshá, você vai procurar entender qual era a mensagem do autor para os dias em que ele escreveu a mensagem. Você vai procurar entender o sentido das palavras, você vai procurar estudar o contexto. Então, é muito próximo do que nós fazemos, né, esse Peshá. Mas existia também a outra forma chamada, o outro modo, né, chamado Midrash. Então, ainda falando do Peshat, né, as características deles é a busca do sentido mais simples do texto, mais simples e natural do texto. O que o texto está dizendo? Procure sempre o sentido mais natural, aquele que está mais claro ali, mais fácil de encontrar. E olha que esse é uma boa orientação, né, de forma geral. Quando você lê o texto, você vai procurar sempre aquilo que é mais simples. Depois, a exegese literal, o sentido das palavras, e também atenção à linguagem bíblica. Então, o Peshá reconhecia que nem todas as palavras do texto têm necessariamente de conter algum sentido oculto. Tá? Vou repetir, ela reconhecia que nem sempre, nem todas as palavras têm um sentido oculto. Elas muitas vezes têm um sentido claro. Isso é importante para o que a gente vai ver mais à frente. Depois temos o Midrash. O Midrash é um termo que também tem sido até hoje extensivamente debatido por tanto estudiosos judeus quanto cristãos, quanto a sua legitimidade para cobrir a literatura rabínica da época. Na verdade, o alvo dos intérpretes rabínicos com esse método era aplicar a Torá para o seu próprio tempo. E o problema disso é o uso da alegoria. A gente vai entender bem o que é alegoria daqui a pouquinho. Mas se fazia grande uso de alegoria. Ou seja, você pega um texto e procura encontrar algum sentido que não está claro ali, que não está evidente. E você faz uma aplicação assim que só você enxerga, mas você consegue dar uma explicação convincente, mas é algo que não é um leitor comum que vai ler e conseguir enxergar. Você, por alguma capacidade, vai conseguir enxergar uma realidade que não é natural ao texto, né? Então, isso vai acontecer e vai ser muito comum na literatura judaica
né, de vários períodos. Eles fazerem, né, esse tipo de leitura ou interpretação alegórica. Bom, vamos lá. E aqui eu coloquei, a gente não vai estudar cada uma delas, tá? Porque também acaba sendo um pouco pesado, mas que fazem parte também da cultura e do conhecimento em relação a- às regras de interpretação. É importante que a gente entenda isso. Aqui você tem as 7 regras do Hillel, né? Essas regras elas são bastante antigas e são daquele rabino dos dias de Jesus. E você tem aqui regras que eram utilizadas naqueles dias, como regras gerais, né? Talvez fique difícil para a gente conseguir entendê-las, não simplesmente lendo aí os títulos, mas elas têm, claro, cada uma explicação. Por exemplo, esse leve e pesado é a inferência do menor para o maior, que se aplica em casos menos importantes, certamente se aplicará em casos mais importantes. Então, aquilo que faz sentido no menor vai fazer sentido também em um organismo, vamos dizer assim, maior. Ah, então, aqui um exemplo, né? Por exemplo, lá no texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 21 a 23, se afirma que se alguém fosse executado, né, alguém fosse morto, seu corpo deveria ser enterrado no mesmo dia para não contaminar a terra. Então, você tem um princípio de que um cadáver não pode ficar sobre a terra, tem que ser enterrado para não contaminar. Então, a partir disso, conclui-se que se Deus fica perturbado com a morte de um criminoso, quanto mais então não ficará Deus perturbado com coisas ruins que acontecem com os bons. Não é uma aplicação tão simples, né? Tão razoável assim. Mas a ideia é que se Deus se preocupa com uma coisa menor, que é um criminoso ali, então Deus também vai se preocupar com coisas maiores. Você tem a equivalência das expressões, você tem a construção a partir de um texto, a partir de 2 textos, são uma série de regras que, conforme eu pude estudá-las aqui, e essa é a visão do Augusto Nicodemos, essas regras, embora fossem utilizadas pelos rabinos judaicos, elas também eram usadas de forma universal, vamos dizer assim. Elas são de conhecimento universal, não são absolutamente particulares ali só dos judeus. Então, é difícil dizer que elas são apenas, né, da cultura judaica propriamente. Mas, voltando ao aspecto da alegoria, né, como nós mencionamos anteriormente, o Midrash, por que se utilizava muito dessa alegorização do texto bíblico? Isso é porque o judeu, às vezes, sentia dificuldade com certas passagens das Sagradas Escrituras. Por exemplo, passagens que mostram antropomorfismos, que é Deus sendo retratado em forma humana, né? O olho de Deus, o ouvido de Deus, a mão de Deus, coisas dessa natureza, ou sentimentos humanos. Então, o judeu, né, com receio de diminuir Deus de alguma maneira, então ele procurava não ter uma leitura, uma visão literal disso. Ele sempre tentava adequar de uma outra maneira, tentar explicar de uma outra forma essa realidade. Ou, por exemplo, um outro caso também curioso, quando ele achava que uma passagem era supérflua, ou porque ela era repetida, então ele procurava fazer um outro tipo de aplicação, um outro tipo de leitura daquele texto. Né? É algo um pouco livre, e estranho até dentro da nossa mentalidade, mas isso poderia acontecer. Ou se aparentemente houvesse uma contradição entre 2 textos, então se fazia ali uma adaptação também livre dessa visão de alegoria. Ok? Muito bem. Vamos seguir. E Paulo, será que Paulo era um rabinista? Que nós ficamos sabendo que Paulo ele conviveu com esses rabinos
Paulo foi formado na escola do Gamaliel, né, que era também um mestre, um rabino mestre, e que certamente ensinou essas técnicas aí, essa forma de interpretação. Paulo conhecia a tradição oral, assim como a tradição, aliás, a Torá, né, a Torá oral, assim como a Torá escrita. Paulo tinha todo esse, ele era o mundo dele, né, essa realidade aí. Então, isso é um fator bem interessante. Por quê? Porque Paulo, ele vai tanto trazer algumas características que também se encontravam nesses rabinos, mas não só nesses rabinos, ou seja, eram, tipo assim, eram critérios universais. Por exemplo, quando você usa a expressão assim, do maior para o menor, o maior para o menor também é uma regra universal. Paulo usa isso lá em Romanos, quando fala que se Deus não poupou o seu próprio filho por nós, né, ele vai se preocupar com todas as demais coisas. Não é do maior para o menor. É um tipo de argumento que também fazia parte da visão ali dos rabinos, mas também você podia encontrar em outros lugares. Mas é aí, fazendo esse comparativo, que nós vamos perceber uma grande diferença entre a exegese rabínica e aquilo que é a Bíblia propriamente, aquilo que é inspiração da parte de Deus. É importante a gente lembrar sempre que a inspiração de Deus não é a aniquilação ou não compreende a aniquilação da característica do homem que escreve, né? A pessoa que escreveu, que pensou, o inspirado por Deus, ele foi guiado, dirigido pelo Espírito Santo para escrever aquelas verdades, né? Paulo teve até visões, né? Assim, como João, né? Paulo teve até experiência lá no terceiro céu. Ele diz coisas como eu recebi do Senhor, né? Que também vos entreguei. Então, coisas que ele recebeu, mas que não eliminam as características dele, que são características também da sua própria época, né? Ah, então, quando você procura algumas dessas características, você vai também encontrá-las em Paulo, características que são dos rabinos. Por exemplo, tem um aspecto, tem uma história que é interessante, é quando Paulo faz uma alegoria. Aliás, Paulo usa muito pouco alegoria nos seus escritos, mas ele faz uma alegoria entre Sara e Agar, né, como sendo uma pertencente à lei, né? É interessante isso, né? Livre e o que está preso à lei, Sara e Agar. E é uma alegoria total, né? Porque não há nada no texto do Antigo Testamento que faça essa relação. Mas Paulo faz essa relação. E quando Paulo faz essa relação, ele está usando uma ferramenta, né, de interpretação e de aplicação dos seus dias, e com a liberdade que ele tem de fazê-lo como apóstolo, né, porque ele tinha esse poder, né, essa liberdade para fazer esse tipo de alegoria. Ah, bom, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando agora entrarmos na questão dos autores do Novo Testamento. Então, assim, Paulo, ele estava dentro da sua época, estudou na escola dos rabinos, mas ele não se prendeu, não se limitou à visão dos rabinos. A gente vai ver que o escrito do Novo Testamento, ele é um escrito único, ele é inigualável, né? E a maneira como Paulo enxergava o Antigo Testamento é totalmente diferente do que um rabino, né, poderia enxergar. Basta dizer que Paulo via o Antigo Testamento com um olhar cristocêntrico. Ele via o Antigo Testamento tendo a chave hermenêutica como Cristo, né? Cristo é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Isso era único, nenhum rabino faria isso, né? Isso era preciso ser apóstolo. Bom, vamos caminhar aqui, falar um pouquinho sobre ainda intérpretes do Antigo Testamento, mas agora, veja, no período de Cristo, aí 20 a 50 DC, mesmo período dos autores do Novo Testamento, nós tivemos um movimento que é o método alegórico vindo à tona com muita força através de Filo de Alexandria. E é interessante a gente conhecer um pouco da história deste homem. Filo de Alexandria era um judeu,
mas um judeu muito influenciado na sua época pela filosofia grega, pelo estoicismo, pelo platonismo. Então ele era meio judeu, meio grego. Ele tinha paixão pela filosofia grega. Não se sabe como ele estudou filosofia, porque isso era para poucos naquela época, mas Filo, então, ele teve uma grande formação na área da filosofia grega. E ele foi a pessoa que teve grande influência para a formação do método alegórico da interpretação do Antigo Testamento. Uma coisa interessante em relação a Filo é que ah, ele propriamente não, ah, os judeus, né, propriamente, eles não viam Filo com bons olhos, né, até porque ele dava tanta importância à literatura, ao conhecimento, filosofia grega, e o judeu, ele tinha lá o seu senão em relação aos gregos, tem toda uma história, né, da ocupação dos gregos, a dominação dos gregos, etc. Então, o judeu não via com bons olhos e nunca deu muita atenção para essa metodologia de interpretação de Filo. Mas quem acabou dando muito valor a isso foram os cristãos dos primeiros séculos. Né? Ele vai permear muito dos primeiros séculos ali da visão de interpretação para os cristãos. Então, Filo, ele foi um escritor. Ele escreveu 13 volumes de livros, segundo Augusto Nicodemos, livros um tanto monótonos, mas ainda assim livros que ele né, conseguia manter o fio da meada, né, apesar de ser um pouco repetitivo tal nas ideias. Mas Philo ele escreve então uma série de livros em defesa do judaísmo, especialmente contra aqueles que atacavam o judaísmo. Mas o que nos interessa mais são as suas exposições bíblicas. E aí Philo, né, escreve entre um dos seus livros a vida de Moisés. E nesse livro ele reconta a história de Moisés, que ele considerava como sendo o homem mais perfeito da terra. Mas nesse livro ele já mostra a sua visão diferenciada, ele se concentra em descrições psicológicas de Moisés. Moisés é descrito como um filósofo, né, uma espécie de filósofo rei de Israel, e com uma ideia platônica. Ele era uma espécie de lei encarnada e vocalizada. Então, ele era a própria lei. Ele descreve também Moisés, que é interessante, como legislador, sumo sacerdote e profeta, aquilo que se aplica a Cristo, né, os seus ofícios, né, os 3 ofícios de Cristo. Mas, a partir daí, a gente vai ver que ele é um grande alegórico. Quando ele fala acerca da criação do mundo, então ele começa a comentar, e tem um livro acerca disso, baseado em Gênesis 1, em que ele fala do número de dias da criação, como tendo sido escolhido por Deus, número 6, por ser o número mais produtivo de todos, de acordo com a lei da natureza. Ele entendia o seguinte: o número 6 ele tem 2 partes iguais, as quais representam o macho e a fêmea. O macho representa os números ímpares e a fêmea os números pares. Né? O ímpar semeia a semente, o par a recebe. O número 6, portanto, representa a combinação de ambos, 2 vezes 3. Ele conseguia ver a seguinte: existe o mundo sensível, chama de cosmos aestéticos, cuja criação está narrada em Gênesis 1, né? O mundo sensível, aquele que pode ser percebido pelos 5 sentidos. Então, existe aquele mundo tátil, né, visível, e o mundo inteligível, o qual a mente, partindo e indo além dos sentidos, pode encontrar e que se localiza na razão divina. Então, essa ideia, né, é consistente com o dualismo platônico e estoico. A gente vai lembrar que nesse dualismo, eles enxergavam a matéria como sendo má, normalmente, né, os gnósticos, especialmente, os gnósticos que Paulo também conviveu com eles, eles enxergavam a matéria como má e aquilo que era a alma como algo bom. Daí a dificuldade deles reconhecerem Cristo, porque Cristo foi matéria também. E sendo matéria não podia ter sido bom. Mas é nesse contexto que
Filo vai escrever. Ah, um outro detalhe aqui nesse Gênesis 1. Filo interpreta a serpente e Eva como sendo o mundo sensível que tenta influenciar a mente simbolizada em Adão. Então, para ele, mesmo o relato ali do Éden, a queda, não era um relato literal, né? Isso era, na verdade, uma alegoria, era uma história que tinha uma aplicação, que tinha um sentido, né? Tinha um sentido, né, que deveria ser captado e aplicado. Veja, o texto do Gênesis, né, fala dos rios ali que foram criados. Então, o rio Gion significava coragem, e circunda a terra de Cuxi. Cuxi, que significa humilhação. Então, o sentido alegórico é que a coragem dá demonstrações de bravura diante da covardia. Já o rio Tigre significa temperança, pois, como um tigre, resiste resolutamente ao desejo. Eufrates não se refere ao rio. O sentido alegórico é justiça. E o rio Pison significa mudança na boca. E Avilá, tagarelar, que Filo interpreta como significando insensatez. Então, para Filo, a história da queda do homem e da criação, inclusive, a criação da mulher da costela de Adão, para ele é uma fábula. Ele não vê isso como algo literal. Então, ele rejeita a interpretação literal dessa passagem. E aí começam os problemas da alegoria, quando você começa a escolher o que é literal e o que não é literal, de uma história, de uma narração. Né? Isso, acho que esse problema acontece muito em Apocalipse. Quando você lê Apocalipse, você primeiro sabe que está lendo um livro que é um livro que não é literal, não pode ser compreendido literalmente. Mas há ideias lá que são reais, né? As ideias são reais. E pode isso gerar uma dificuldade. Mas quando você está lendo uma narrativa, uma história, e você passa a escolher o que é real e o que não é real, você está com um problema nas mãos, né? Você vai acabar traindo o texto. Então, perceba essa característica, então, de Filo. Gente, essa pergunta vai cair na prova, hein? Pastor, esse cara viajava, hein? Hã? Esse cara viajava, vou te dizer. Tava Não, doidão. mas o que você vai perceber, Rosenda, é que isso se tornou mais comum do que a gente pensa, tanto na história da interpretação bíblica ao longo de alguns séculos, os séculos iniciais, principalmente, basicamente um pouco antes da Reforma, e que esse método também existe até os dias de hoje e é muito utilizado nos dias de hoje, especialmente, né, por alguns grupos mais, vou dizer, avivados, né, mais avivados. E outros que, por exemplo, né, um dia desses eu estava num congresso e lá tinham vários pastores, não eram presbiterianos, mas um só era presbiteriano, mas um pastor que não é presbiteriano, um nome bem conhecido aí, ele falava da oração do Pai Nosso. E aí achei interessante porque ele trouxe naquele dia a ideia de que o pão nosso de cada dia não poderia ser um pão literal, porque Jesus não poderia estar falando uma coisa tão básica quanto um pãozinho, né? Pãozinho, vou pedir um pão para Deus, uma coisa tão básica. Então ele trouxe uma outra visão em relação ao pão, né? Em relação à propriedade espiritual daquele pão, etc, etc e tal. E aí, né, fez lá a sua aplicação, muito bonita, né, linda, tal, mas eu fiquei coçando a cabeça, eu falei, puxa, será que ele descobriu, né, um sentido oculto que a cristandade, através dos séculos, né, nunca viu isso e, de repente, esse pastor conseguiu ver uma coisa. Óbvio que não, né? Na verdade, ele forçou a barra, né, da interpretação de um texto, porque o sentido mais simples e óbvio é o pãozinho mesmo. E claro que isso tem aplicação para toda a nossa realidade material, enfim, o que não é pouca coisa. Mas, então, eu estou salientando isso, que essa visão alegórica, ela existe, né, nos nossos dias. Bom, um outro aspecto importante aí de Filo é salientar que Filo deu grande importância para a Septuaginta. Septuaginta. Não sei por que ela não está aqui, acho que ela vai aparecer depois.
Vou primeiro falar um pouquinho aqui. A Septuaginta é aquela versão da Bíblia do Antigo Testamento traduzida para o grego, que era a versão utilizada nos dias de Jesus, muito conhecida, já existente naqueles dias. Paulo conheceu, Paulo utilizou, fez citação da Septuaginta, o autor aos Hebreus também fez citação da Septuaginta, que era, né, o texto hebraico traduzido para o grego. Então, isso também fazia parte, né, dessa metodologia, dessa visão de Filo, que dava muita importância ao grego. Bom, então, o que a gente pode dizer dessa alegoria de Filo? Algumas frases aqui. Mas não pensemos que Filo só alegorizava passagens antropomórficas. Veja, as passagens antropomórficas são aquelas que Deus se aparece como uma figura humana, né? Talvez a gente tenha algumas passagens, inclusive, que Deus se aparenta com um animal, né? Com uma galinha que põe os pintinhos debaixo das asas, por exemplo. Então, quando um autor se encontrava com essas passagens, um judeu, ele tinha alguma dificuldade com elas, como já dissemos. Quando Filo, por exemplo, tinha uma passagem que Deus mandava o seu povo matar outras pessoas, isso também causava dificuldade. E aí era hora de tentar enxergar o texto, né, de uma forma alegórica. Isso é curioso, porque aconteceu também com outras figuras, como um outro autor chamado Flávio Joséfo. Não sei quantos aqui já ouviram falar. É um autor também dos tempos de Jesus, judeu, historiador, que escreveu vários volumes e tem uma menção muito rápida sobre a passagem de Jesus, e que também mostra essa preocupação em tentar defender a imagem de Deus, fazendo uma alegorização de textos que são mais difíceis de se entender como Deus pode ter mandado fazer uma coisa ou outra. Mas voltando aqui ao que está na tela. Então, ele alegorizava toda e qualquer passagem das Escrituras, por seu pressuposto fundamental é que por detrás do sentido literal subjaz o sentido alegórico, que é o verdadeiro e mais importante. Então, você tem que procurar, de uma forma espiritual, o que está por trás daquele texto. Eu fico lendo essa passagem e me lembrando das nossas mensagens de 1 aos Coríntios, onde nós falamos muito sobre a sabedoria, em que os coríntios davam muita importância à sabedoria, que é justamente esse mesmo contexto greco-romano de Filo, procurar sempre um sentido por trás das coisas. E as pessoas que traziam isso, elas eram vistas como super espirituais, né? Elas eram vistas como alguém que conseguia enxergar o que os outros não enxergavam, né? Então, faça aí as ligações e veja como isso é interessante. E lá, na carta aos Coríntios, Paulo fala muito contra essa sabedoria do mundo, contra a sabedoria, e fala em pregar a cruz de Cristo, simplesmente a cruz de Cristo. Uma outra frase: a relação entre essas duas camadas de sentidos, o literal e o alegórico, era como a relação entre o corpo e a alma, posição mais tarde adotada por Orígenes. Quando a gente chegar nos pais da igreja, aí vamos ver que Orígenes adotou também essa visão. Como um platonista que era, de Platão, Filo dava muito mais valor à alma. Então, veja aí, né, aquela visão de que a alma tem mais valor que o corpo material. Semelhantemente, palavras eram vistas como um espelho de realidades superiores. Então, não basta você ler o texto, você tem que procurar o que está atrás daquele texto. Assim, frequentemente, Filo comenta ao interpretar uma passagem, o texto deve estar dizendo outra coisa. Alegorizar é exatamente isso. A palavra vem do grego e significa literalmente dizer outra coisa. Ou seja, numa alegoria, as palavras estão dizendo outra coisa que não aquela que parece óbvia. A palavra alegoria, dessa maneira, veio a se aplicar a quase todo tipo de interpretação que pressupõe a existência de sentidos ocultos, além daquele sentido natural e óbvio de uma passagem. Interpretar uma passagem alegoricamente é atribuir a determinada passagem um sentido que aparentemente não está lá. Isso acontece nos nossos dias. Eu creio que
eu não tenho estatisticamente eu não posso fazer essa afirmação estatisticamente, mas é possível que os nossos irmãos neopentecostais façam muito uso disso, até porque eles gostam muito de imagens, ilustrações. Então, eu lembro de ter lido um trecho de um livro de um autor chamado Kenneth Hagin, bastante conhecido, livros como Bom Dia, Espírito Santo, e aqueles livros de você determinar as coisas para Deus, né? Mas não era livro, não, era um vídeo dele. E nesse vídeo, ele mostrava o tabernáculo. E aí você tinha lá o tabernáculo, né, todo montado. E aí o vídeo ia explicando de uma forma muito rica de detalhes o que significava cada coisa ali do tabernáculo. E assim, o fio que prende a cortina ao chão, ele significa a relação do homem com Deus, coisa dessa natureza. O gancho que prende a corda, né, no chão, esse gancho, ele significa isso, aquilo e tal, ele é feito desse material porque ele significa aquilo outro. Então, para absolutamente tudo, era um vídeo sobre o tabernáculo. E para absolutamente tudo, tinha uma explicação. O problema é que isso não está na Bíblia, não é? Você não tem essa explicação e isso não é óbvio, né? Não está lá em nenhum lugar. É algo que a pessoa tirou da cabeça dela. Fica bonito. E se você não tem esse filtro interpretativo, você segue, né? A pessoa fala, olha, a pomba que voou ali, ela significa uma pomba, duas pombas, significa isso, significa aquilo, uma asa da pomba, outra asa. Então, o céu é o limite da criatividade quando você usa da alegoria. Pode ser que a aplicação fique linda, mas o ponto é qual a relação disso com o texto bíblico. Bom, falando aqui de Paulo e Filo agora, né? A gente sempre fala de Paulo, que Paulo foi o escritor mais prolífico do Novo Testamento. Paulo e Filo, eles viveram na mesma época. Certamente Paulo conhecia ali também, além dos rabis, né, dos rabinos, ele também conhecia o modo, a metodologia de Filo e a visão alegórica. Mas há uma diferença muito grande entre os dois. Primeiro, porque Paulo quase nunca usa alegoria. Como dissemos, Paulo usou apenas naquele caso de Sara e Agar, querendo ilustrar, né, aquela que vivia sob escravidão e aquela que era liberta. Também, Paulo e Filo têm pressupostos totalmente diferentes. Para Filo, a escritura harmoniza-se com a filosofia platônica e estoica. A visão dele é a filosofia grega. Ele a interpreta com o propósito definido de apresentá-la como sendo uma manifestação particular da lei da natureza. Então, para ele é isso. Para Paulo, as escrituras significam Cristo, falam de Cristo, e ele as interpreta para demonstrar que toda a lei, todos os escritos e os profetas se cumprem em Cristo. Outro ponto é que Paulo tem consciência escatológica, ou seja, ele vê que o fim chegou, os tempos do fim chegaram. Então, para Paulo, existe aqui uma visão do fim, o que para nenhum rabino ou para Filo, que não era cristão, isso fazia sentido, porque eles aguardavam a vinda do Messias. E também há certamente grandes diferenças quanto aos conceitos teológicos, né? De um grego para alguém que pensava em Cristo, propriamente, que centralizava a visão em Cristo. Bom, só mais um pouquinho para a gente fazer uma menção aqui aos autores do Novo Testamento, muito rapidamente. Nós temos no Novo Testamento serão os últimos aqui que a gente vai interpretar o Antigo Testamento. Eles também são, para nós, de fundamental importância para entendermos acerca da interpretação correta do Antigo Testamento. Como se deve fazer esta interpretação? Mas não é sem alguma dificuldade para nós, né? Nós temos citações no Novo Testamento de textos do Antigo Testamento, citações formais, né, em que o autor deixa claro que ele está fazendo uma citação e coloca lá a citação. Assim como nós também temos alusões intencionais. Quando o autor ele conta uma história que está presente no Antigo Testamento.
mas ele não faz uma citação, ele está contando algo que você sabe que está no Antigo Testamento. Isso acontece, mas não sem dificuldades. Quais são as dificuldades que nós vemos? Por exemplo, localização ignorada. Nós não sabemos onde está, né? Ele não deixa claro da onde que ele tirou certas afirmações. Então, por exemplo, Paulo, lá em Efésios 5,14, ele diz, pelo que diz, ele vai se fazer uma citação, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Da onde você tirou isso, Paulo? Então, você tem aqui dois textos de Isaías que trazem alguma noção, alguma ideia dessa informação de Paulo, dessa citação de Paulo. Mas não é uma citação literal. Você tem Isaías 26:19, que fala dos mortos que viverão, ressuscitarão, despertai e exultai, né? Então, não é o texto literal. E o segundo, tampouco é, mas é o mais próximo que você consegue se aproximar do texto de Paulo. O que se diz em relação a isto, e eu fico imaginando também, Paulo, ele não tinha... algumas coisas que Paulo citava, ele citava de cabeça, né? Ele tinha a Bíblia na cabeça, conhecimento da palavra, mas como nós fazemos também, às vezes a gente cita um texto assim, ou meio que parafraseando, ou juntando ideias, né, do texto, fazendo menção àquele texto. Então, isso pode ser uma explicação para uma frase como essa, em que Paulo faz uma citação ao Antigo Testamento, juntando aí elementos de mais de um texto. Outro caso aqui, 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos. Veja, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, isso você não tem literalmente nenhum texto do Antigo Testamento, mas você tem textos como Isaías, né? Um fala, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E o segundo texto que fala, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, são ideias aproximadas, né? Elas não são exatas daquilo que Paulo está mencionando como sendo escrito. Então, uma das questões também que trazem uma certa dificuldade é que pode haver três possibilidades nas citações de Paulo. 3 ou 4, mas uma delas é que ele citou da Septuaginta, a outra é que ele possa ter citado de uma Bíblia hebraica, a outra é que ele pode ter citado de cabeça, sem ser literal, exato, e a outra que pode ser uma citação interpretativa, uma tradução própria dele, né, que ele fez do texto. Existem essas hipóteses. Existe aqui as mudanças intencionais do texto, por exemplo, aqui em Romanos ele fala, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando o texto de Gênesis fala, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você fala, bom, mas aí a diferença é muito pequena, Deus para Senhor, de fato, mas houve uma intenção da parte dele de fazer essa mudança. Por que houve essa intenção? Aí a gente tem que estudar o texto, mas foi intencionada. A mesma coisa aqui, olha, 1 Coríntios 2,16, ele fala, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Isso está lá em Isaías 40, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou. A gente lembra o contexto de Coríntios, né? A gente tem estudado Coríntios, e a ideia aqui é mente, sabedoria e tal, pode ser que isso seja o propósito de Paulo. Assim como em 1 Coríntios 3,20, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. E aqui é uma citação do Salmo 94, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Então você vê que ele transformou isso em sábios, foi uma mudança feita por um apóstolo, né? E esse é o grande diferencial. Aquilo que Paulo tinha liberdade para fazer, nós não temos, né? Porque ele fazia isso inspirado pelo Espírito Santo. Ele tinha essa liberdade para escrever, fazendo ligação com o texto do Antigo Testamento, mas, ao mesmo tempo, escrevendo a Bíblia. Então, há dificuldades com citações, por exemplo, aqui no caso com a Septuaginta. O caso aqui, a dificuldade é que ele escolhe propositadamente a Septuaginta. Veja, porque, como se diz, serão os dois uma só carne, né? 1 Coríntios 6,16.
E ele, então, escolheu a versão que é da Septuaginta, e não a versão da tradução literal do hebraico, certo? Tem uma explicação isso também, o fato de que simplesmente ele escolher a versão da Septuaginta não torna a Septuaginta um livro canônico, né? Ou uma tradução totalmente como sancionada pelo autor bíblico, mas ele tomou esse texto, né, e o usou, assim como ele também usa em outros lugares autores que não são bíblicos, né? Há pelo menos 4 autores que Paulo cita que não são bíblicos. Então, quando ele faz a citação daquele autor, por exemplo, um deles está lá em Atos, né, acho que é capítulo 17, quando ele chega na Grécia, no Areópago, então ele menciona ali um autor. Isso não significa que ele está canonizando, seja o autor ou seja o seu escrito, mas só aquela frase que vai servir para o propósito bíblico. E, finalmente, aqui, tradução independente, ou seja, Paulo, ele mesmo faz a tradução, porque quando você tenta comparar o texto dele com a versão Septuaginta e do hebraico, não há, né, não há um encaixe, né, entre uma e outra. Parece que ficou uma tradução mais livre dele. No caso aqui, veja o final do texto, em que ambos citam assim: recebestes dons para os homens, recebeste homens por dádivas, tem uma diferença. Mas ele escolheu concedeu dons aos homens. Então, conceder e receber é bem diferente a ideia, né? É o contrário, praticamente. Então, fechando aqui, os autores do Novo Testamento, princípios controladores da hermenêutica neotestamentária. Primeira coisa é que Cristo é a chave das Escrituras. Isto torna esta leitura completamente diferente em relação a um judeu, rabi, a um grego, né, judeus e gregos. O cristão ele lê o Antigo Testamento de uma forma única, porque ele vê Cristo como sendo cumprimento do Novo Testamento, a chave hermenêutica para se entender toda a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. São elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor. Outra coisa é o que já mencionamos, a diferença entre Paulo e Filo, porque ele já enxerga os tempos como sendo escatológicos, né? Os últimos dias já estão aí, raiaram. Isso também muda a interpretação do texto, como nós especialmente o aplicamos. Há um aspecto importante da tipologia. Tipologia é uma figura muito típica da Bíblia e eu acho que não se encontra em outro lugar. Quando você lê o Antigo Testamento e enxerga nela o tipo de Cristo, por exemplo, Davi, como um rei que é uma alusão a Cristo, como Moisés, nos seus ofícios, também uma referência a Cristo antes do tempo, o próprio tabernáculo, o templo, e assim, né, tantas coisas do Antigo Testamento que servem como tipo. E aí a tipologia ela é diferente da alegoria, porque a tipologia ela acaba ficando clara no texto a partir da leitura do Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que interpreta o Antigo, e quando ele interpreta, ele apresenta essa visão tipológica do Antigo Testamento. Então, um outro fator é a interpretação como um dom espiritual apostólico. Ele é único. A gente lê o Novo Testamento e entende esses critérios diferenciados porque vem de um apóstolo. Ele tem autoridade para usar as escrituras desta maneira. Você pode chiar, você pode não gostar, mas ele tem essa autoridade, ele tem essa liberdade e é único. Você também não pode se basear nessa liberdade para formar um critério, né, formar uma lei, vamos dizer assim, de interpretação, porque ela foi única, usada pelo apóstolo. E o Espírito como mestre. João 15, 26 fala, né, que o Espírito Santo é que faria lembrar, né, de todas as coisas e tal, e o princípio é esse, é que o Espírito Santo que conduz tanto o autor quanto o leitor na leitura dos textos do Antigo e do Novo Testamento. E isso é um grande diferencial para podermos fazer a interpretação. A revelação dos mistérios é aquilo que Paulo fala, né, dos mistérios como sendo revelados. Romanos 11, o mistério do endurecimento de Israel,
e a completa inclusão dos gentios na igreja são revelados. É uma coisa que foi revelada para ele, né? Isso é apostólico, isso é único. Ele lê o Antigo Testamento e consegue enxergar essa relação das coisas de uma forma única. Romanos 16, na doxologia final da carta, Paulo faz referência ao seu evangelho como sendo a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ok. Bom, queridos, é isso. Eu vou parar por aqui, mas eu espero que tenha dado para entender o como, né, nós podemos aplicar essas realidades para nós. Aqui eu fico com essa última frase. O fato de crermos na inspiração desses autores e na sua inerrância ao escrever não elimina a possibilidade de estudar seus métodos hermenêuticos e mesmo de constatar que eram filhos da sua época e que, como tal, estavam condicionados ao ambiente hermenêutico em que escreveram e labutaram. Então, algumas coisas acabam sendo únicas e outras acabam sendo referências, né, para a maneira como nós lemos e interpretamos a palavra de Deus.